O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos e irmãs. Nós agora entramos no tempo comum, após a igreja celebrar durante 8 dias, recordar o nascimento de Jesus, o Natal. Nós saímos e acabou as festas, agora entramos no tempo comum. E o tempo comum não é que é um tempo inferior ao tempo do Natal, ao tempo da Páscoa, mas nos coloca dentro da realidade da humanidade de Jesus, da sua missão e daquilo que foi o chamado dele para toda a humanidade. E uma das coisas mais bonitas na nossa vida é porque nós nunca vamos viver uma vida estática, na inércia, parado. A nossa vida sempre será dinâmica. O homem que acha que está paralisado, ele acha que a sua vida parou, que a sua vida perdeu o sentido, mas de fato a sua vida continua andando, a sua vida continua dentro do percurso do tempo, do Cronos. Então, é aquilo que muitas vezes nós acompanhamos no Evangelho, quando muitas pessoas estavam paradas na sua realidade, dentro das suas enfermidades, dentro daquilo que era a prisão do próprio inimigo de Deus, e quando eles, a partir do encontro com Jesus, eles começam a perceber que sua vida se torna dinâmica, sua vida ganha uma nova esperança. E é isso que o Evangelho ele nos traz todos os domingos, sinal de esperança. Então, não existe coisa melhor do que você acordar todos os dias e poder descobrir a partir dessa realidade da nossa humanidade que você tem um dia todo para poder dar um novo ardor à sua vida. Você pode escolher entre o bem e o mal, você pode escolher entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, e isso
todos os dias. O que você viveu de hoje para trás, passou. Você não é escravo, nem está determinado para a derrota. É isso que o Jesus, ele vem todos os domingos nos falando. Vem comigo, segue-me. Só que muitas vezes nós resistimos seguir o Senhor. E queremos permanecer sempre na escravidão de um mundo que nos domina. Um estudo dos Estados Unidos saiu a perguntar para o homem o que o conduz à felicidade. Perguntando para a juventude: o que te leva à felicidade? Uma maioria respondeu que seria a riqueza. Se eu for rico, eu logo serei feliz. Uma outra quantidade, outras pessoas dentro dessa pesquisa foi perguntado e eles responderam: se eu for famoso, se eu tiver um status, eu serei feliz. Então, nós, na nossa visão pequena, nós começamos a olhar para a nossa vida e determinando a felicidade por coisas práticas, por coisas materiais. E nós precisamos entender que o que nos conduz à felicidade é a vida de santidade. Mas como assim? A vida de santidade não foi apenas um chamado para algumas pessoas especiais. E São Paulo vai nos ensinar aqui na segunda leitura. No versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que se dizem batizados, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, esses são chamados à santidade. E Jesus também vai nos ensinar: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Como assim eu vou viver a santidade? Porque nós achamos que santidade é algo pronto, perfeito, que nós vamos alcançar. Eu cheguei a um status de oração, de prática, estou pronto. Não. A santidade dentro da via espiritual, ele vai se adquirindo no caminhar. Nenhum dos santos foram santos do dia para a noite. Foi um projeto de Deus na vida daqueles homens, do qual foram chamados no meio do povo como todos nós. Mas nós também, na nossa vida cotidiana, podemos viver essa santidade do qual São Paulo nos aponta? Não, nós devemos. Não é uma proposta, é um chamado definitivo. Se nós dizemos que somos filhos amados por Deus, por que nós vamos escolher outro caminho senão da santidade? E como viver a santidade? Aí é o grande mistério, porque a santidade não se faz nas coisas extraordinárias. A santidade não se faz nos grandes espetáculos da vida. A santidade do qual Deus nos chama é a santidade da nossa vida cotidiana. Eu tenho que ser santo na minha família, eu tenho que buscar a santidade no meu trabalho, eu tenho que buscar a santidade na igreja. A santidade não é quantidade de oração. Às vezes confundimos: eu vou rezar muito, logo sou santo. Quantas pessoas falam: aquela pessoa reza as 1000 Ave Marias, reza tudo, tantas coisas, aquela pessoa é santa porque reza muito. Não quer dizer também aqui que o padre está falando que não tem que rezar. É apenas o equilíbrio do Evangelho, é a humanidade com a divindade. O Senhor nos ensina a viver, que nós, dentro da nossa vida humana, nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela não se cultiva somente com as orações práticas, não é só pela participação da missa, não é só pela leitura da palavra, não é só pela oração do terço, também não é para sair por aí falando que o padre falando que para ser santo não precisa rezar. Não, acho que vocês são inteligentes para entender que é o equilíbrio. Nós temos uma humanidade e também nós vamos entendendo que rezar também passa pela ação.
Quando nós começamos a fazer boas ações, percebe na tua vida, quando você começa a fazer a caridade, quando você começa a tratar o outro com caridade, quando você começa a respeitar aquele que está ao teu lado, quando você começa a trabalhar os maus temperamentos dentro de você, quando você começa a perceber os vícios que te cercam, você vai trabalhando isso dentro de você, você vai percebendo que a tua humanidade ela vai se tornando mais livre. E é isso que nós vamos entendendo, que a nossa oração tem que levar a uma transformação da nossa humanidade ferida pelo pecado. Então, o que santificou Madre Teresa? O que santificou os santos da igreja, porque os chamamos santos? Não foi pela quantidade de horas que Madre Teresa ficava na adoração, não foi pela quantidade de oração que fazia São Francisco de Assis. O que tornou aqueles homens considerados santos foi porque eles transformaram a oração deles em atos práticos. São Francisco não fazia proselitismo, nem falava dos pobres, mas eles agiam diretamente do cuidado com os pobres. Ele falava do amor de Deus, mas ele amava o irmão conforme a palavra que ele anunciava. Então, é isso que vai fazer a diferença na humanidade. É a partir do momento que o testemunho dos cristãos começarem a ser apresentado nos seus trabalhos, apresentados em suas casas, senão as pessoas vão olhar para nós e vão começar a dizer: esse Deus que você está pregando é um Deus morto. Esse Deus que você está anunciando, eu não quero seguir, porque você fala de um Deus e aqui me trata como um indiferente. Então, o que vai atrair para próximo de Jesus é o amor. Então, santidade, ele vai se dar pela oração vocal, mas também pela nossa prática. Como dizia São Bento, ora et labora, orar e trabalhar. Reza e coloca em prática as ações cristãs que Jesus nos ensina, e você vai ver como a tua fé vai crescer, como a tua vida ela vai ter um diferencial. Aí a tua felicidade não vai estar nas coisas, não vai estar no poder, mas vai estar no bom relacionamento. Relaciona-se bem com a tua família e verás a ação de Deus sendo transmitida na verdadeira felicidade. Muitas famílias têm muitas posses, mas quando não se tem paz na família, a felicidade não reina. Agora você não precisa nem ter o arroz dentro de casa, mas se tem a harmonia, se tem a amizade, ali reina a felicidade, porque a gente começa a perceber que a felicidade não está nas coisas, não está no prazer, mas está no bom relacionamento entre nós. E é isso que o Senhor vem nos chamando nesse domingo, a sermos santos na simplicidade do nosso dia a dia. E Jesus é aquele que João Batista nos apresenta hoje. Vocês perceberam uma coisa dentro desse evangelho? João Batista não tinha visto Jesus ainda. João Batista está anunciando alguém que ele ouviu falar. Ele entendeu as profecias do Antigo Testamento. João Batista: padre, mas como assim? Ele não já conhecia Jesus? Olha só o que João Batista vai dizer no versículo 31. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. João Batista sabia que Jesus era o Filho do Homem, era aquele escolhido, o Messias, porque ele viu o sinal vindo do céu. Quando ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba, ele disse verdadeiramente: eis o Cordeiro de Deus, porque se cumpriu o que a palavra predita. Isso que é bonito, os sinais de Deus nos apresenta. Assim como semana passada, quando os reis magos acompanhavam a estrela, eles reconheciam, a estrela não era Jesus, mas era o sinal que apontava para Deus. Então nós temos muitos sinais que nos apontam para o Senhor. Nós temos muitos sinais que nos apontam, mas não é o Senhor, mas nós não enxergamos a Eucaristia, aquilo que nós celebramos hoje. Talvez a tua razão não compreenda, mas é o sinal da presença do Senhor. Eu não compreendo, eu não entendo, mas é Jesus, é o sinal do qual ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, fazei isso em memória de mim. É por isso que nós celebramos a Páscoa todos os domingos e todos os dias renovamos novamente. E por que? Vocês já se perguntaram por que João Batista
aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, e não diz: eis o Messias, eis Jesus o Nazareno. Por que que Jesus utiliza, por que João Batista utiliza a expressão Cordeiro de Deus? Que muitas vezes o padre levanta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vocês vão responder: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Aquele é o Cordeiro de Deus, para expressar que é Jesus, o mesmo que se encarnou, e para prefigurar o Cordeiro de Deus que foi imolado no Antigo Testamento. Qual é a Páscoa dos judeus? É o cordeiro imolado. Por que que o judeu, ele imola o cordeiro na Páscoa? Porque o cordeiro é símbolo da festa judaica. O que que eles comemoram? Eles fazem memória do grande acontecimento da libertação do povo de Israel, quando Israel era escravo do Egito. Então eles sacrificaram o cordeiro, e no dia que eles sacrificaram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passou sobre a porta, e quando passou o anjo da morte, as casas que eram tingidas com o sangue não eram atingidas. Por quê? Porque ali existia uma família que foi obediente e que fez aquilo que Deus tinha mandado, o sacrifício do cordeiro. E agora o sacrifício do primeiro cordeiro foi para a libertação do povo do Egito. Só que agora nós temos um novo cordeiro. João Batista está apontando: eis o Cordeiro de Deus. Mas é o cordeiro que vai se sacrificar para a nossa libertação. Porque o sangue do Senhor nos libertou, não de uma libertação política, mas foi dos nossos pecados. Por isso que nós clamamos muitas vezes: sangue de Jesus tem poder. Já escutaram essa expressão? Por que nós clamamos com tanto poder? Porque o sangue do Senhor nos libertou do pecado e da morte. E os demônios tremem quando um cristão declara isso: o sangue do Senhor tem poder. Por isso, quando estiveres em perigo, quando estiveres em situação de combate, você clama como um bom cristão, como um bom batizado: o sangue do Senhor tem poder. Invoca e você vai ver o poder que há no sangue do Senhor e também no nome de Jesus. Então hoje nós temos a graça de estar fazendo memória ao Cordeiro de Deus que se imola para nós nesse altar. Assim como os judeus relembram a libertação do Egito, nós cristãos católicos recordamos o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus que se sacrificou para o nosso pecado. Nós fazemos memória de algo que nos libertou. Por isso, meu filho e minha filha, para encerrar essa homilia, não comungue de qualquer forma. Quando você receber Jesus em teus lábios, você não está fazendo só memória de um acontecimento, não é apenas um teatro, costumo dizer. Você está participando do mesmo sacrifício de Cristo que se atualiza na missa. Se for para comungar de qualquer forma, de qualquer jeito, não comungue. É para comungar, para adorar o Verbo encarnado na tua alma. Você se torna um sacrário vivo. O mesmo Jesus que tu se prostra para adorar quando chega no sacrário, é o mesmo Deus que entra no teu coração para ser adorado. Qual é o teu gesto ao entrar na igreja? Não é reverenciar o Santíssimo? É esse o nosso gesto, pelo menos era para ser. Porque tem muita gente que entra na igreja como se estivesse entrando no compartimento público, como se estivesse entrando em casa de um amigo. Não, vocês estão entrando na casa de Deus. Cumprimente o Senhor. Qual é a forma de cumprimentar Deus? Esta é o gesto, pelo amor de Deus. Entre, ensine os filhos de vocês como dever. Por isso que os filhos de vocês muitas vezes entram e não cumprimentam Jesus, porque o pai entra na igreja, entra de qualquer forma, conversando. Não, dê o testemunho para os pequenos, porque muitas vezes os pequenos nos ensinam. Entram na igreja, olhe para o Senhor em primeiro lugar, cumprimenta o dono da casa com esse gesto de adoração. Isso é o gesto profundo de reconhecer a divindade, como os reis magos. Foi isso que eles fizeram: prostraram e adoraram. Muitas vezes entramos na casa de Deus como se estivesse entrando em qualquer lugar, como se estivesse entrando no boteco, como se estivesse entrando no supermercado. Então, para encerrar, é isso: adore o teu Deus no sacrário, mas adore no momento em que você receber no teu coração ao comungá-lo. Meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. Você é sacrário, esse vaso de barro que nós somos. Deus confia o maior tesouro da face da terra, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Só um detalhe: estiver comungando, alguém estiver conversando do teu lado,
perca o respeito humano e peça silêncio para calar a boca, porque nós precisamos ensinar os irmãos do nosso lado a adorar o Deus que nós conhecemos, senão será pão para muitos que ainda não conhecem Jesus no véu do sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.